Represento também que, meu Deus, aquela pessoa que nesta noite também dizimou. E represento também, meu Pai, essas pessoas que não dizimaram, não ofertaram. Meu Deus, mas eu peço que o Senhor abençoe quem dizimou, quem ofertou. E também aquela pessoa que não ofertou e não dizimou, eu peço que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Oramos pelo nosso pastor que vai ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Senhor Deus, Pai do céu, neste momento, meu Deus, represento, meu Pai, o teu servo nesta noite. Meu Deus, eu peço que neste momento, Pai, meu Deus, que o Senhor venha usar ele com grande autoridade, com grande sabedoria. Eu peço que o Senhor use ele nesta noite. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o servo do Senhor com palma de vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu me sinto feliz e honrado por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado para estar aqui nessa noite juntamente com os irmãos, congregando e adorando o nome santo do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida das visitantes que estão nos dando a honra de estar aqui nos visitando. Sinta-se à vontade, amém, irmãs? Vocês não estão do lugar, mas sim na casa do Senhor. Sinta-se à vontade, vocês estão na casa do Pai, amém? E na casa do Pai o filho fica à vontade, não é isso? Jesus é fiel, sinta-se à vontade. Você pega aquele tempo, abre a vossa Bíblia ao livro dos Hebreus, capítulo 10. Livro aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Aleluia. Todo mundo se encontrou? Se tem alguém procurando, diga, me espere. Vou esperar. Vou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito. Fundo musical aí, eu vou chorar daqui a pouco. Amém, igreja? Que diz assim a palavra do Senhor: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia ou dia do Senhor. Só meditei. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nessa noite. Igreja do Senhor, aqui esta carta aos Hebreus, onde nós vemos que nós não podemos afirmar a autoria, mas 98% afirmam que foi o apóstolo Paulo, com sua missão de escrever várias cartas, ainda ele na prisão, para exortar, disciplinar algumas igrejas que estavam passando por decadência espiritual, assim como a igreja de Corinto, que estava aceitando as doutrinas dos nicolaítas. Só que aqui o escritor, ele vai alertar a igreja. O primeiro alerta que ele vai dizer que nós não podemos deixar a nossa congregação. Ou em outras palavras, ele está dizendo: nós não podemos deixar de congregar, como é de costume alguns que tem por aí. Veja que o problema aqui, ele está trazendo que o povo estava deixando de congregar. Não é estranho nós ver hoje pessoas que não gostam de congregar. É um problema que já tem há quase 2000 anos atrás, essa dificuldade. Mas só que este povo aqui, esse povo é diferente do século 21, é diferente do povo que está passando aqui hoje. Esse povo estava deixando de congregar porque eles estavam sendo perseguidos. Aqui, como nós acompanhamos na carta Atos dos Apóstolos, que a igreja era perseguida por pregar o evangelho genuíno. O povo era perseguido
por expressar a tua fé, ter a sua fé firmada em Cristo Jesus. No entanto, que o próprio apóstolo Paulo, antigamente, quando Saulo, ele perseguia a igreja por ela falar a respeito de Cristo. Saulo, ele ia até os principais sacerdotes para pregar cartas. Se caso encontrasse alguém que falasse de Jesus ou pregava Jesus Cristo, ele pegava preso, levava para prender, e alguns cristãos, eles morriam. E se nós observarmos no decorrer da carta de Paulo, na carta de Atos dos Apóstolos, nós vimos que os apóstolos, os crentes, eles eram apanhados, batiam nele, tentaram até fazer com que um negasse Jesus Cristo, que foi Estevão, o primeiro mártir, o primeiro homem a ser martirizado, por não negar a tua fé em Cristo Jesus. Creio eu que no momento daquela perseguição, Estevão, quem sabe no momento dele ser apedrejado, as pessoas dizem: nega Cristo. Ele vai dizer: eu não vou negar, porque se eu negar, eu estou morrendo. É melhor eu não negar Jesus, não morrer, mas eu vou morrer aqui, mas eu vou nascer e eu vou encontrar com aquele que está à destra de Deus. No entanto, que ele não nega Jesus Cristo, no momento que ele está apedrejado, olha a visão de Estevão. Ele vê o céu aberto, ele vê Jesus em pé à direita de Deus. No que momento a fé dele, naquele momento, começa a crescer. Quem sabe diz: vai valer a pena, porque quem está me esperando, não está esperando sentado. Quem está me esperando, ele está em pé para receber aquele que vai morrer, mas não vai negar a sua fé. Observa que nesse período aqui, que o escritor aos Hebreus, ele está preocupado. Ele está dizendo: nós temos que fazer como a igreja primitiva, ainda perseguido, ainda morrendo, ainda apanhando. Nós não podemos negar a nossa fé, nós não podemos deixar de congregar. Observa, pegaram Pedro, pegaram alguns apóstolos pregando dentro do templo, prenderam eles, bateram neles e disseram assim: vai e não prega mais essa palavra. Eles saíram todo arrebentados, mas eles ficaram alegres por sofrer pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o escritor Hebreu está dizendo: você não pode deixar de congregar, porque ainda em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela sendo perseguida, o povo congregava nos templos e congregava nas casas. Esse povo tinha fé tão grande que a oração deles era: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eles estão dizendo: pode vir agora. Nós não se apegamos no mundo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Apanhava, mas mesmo apanhando, se alegrava por sofrer perseguição. Hoje em dia o crente não quer ser perseguido. E aqui o escritor Hebreu está dizendo: nós não podemos deixar a vossa congregação, nós não podemos deixar de congregar, como é de costume de alguns. O escritor está dizendo: nós temos que ser diferente desses aí que com qualquer perseguição está deixando de congregar, qualquer afronta está deixando de ir para a igreja, congregar, se reunir com os irmãos. O apóstolo aqui, o escritor está dizendo aqui, ó, nós não podemos nos acostumar, pegar esses que têm costume de abandonar a fé, nós não podemos fazer como eles. Então aqui, o Senhor está dizendo através dessa mensagem que nós não podemos deixar a nossa congregação. Mas pastor, Deus ele não habita em templo feito pela mão de homem. Então a palavra do Senhor contradiz. O Senhor, se nós observarmos aqui através da palavra, várias passagens, como em 2 Crônicas, nós vamos passar lá. O Senhor edifica a casa e diz: neste lugar santifiquei, e neste lugar a minha glória vai permanecer, e a oração que for feita neste lugar, eu ouvirei. Então Deus contradiz: pastor, não preciso congregar, eu tenho que congregar em casa. Interessante, se eu disser que eu posso congregar em casa, eu estou contra a palavra. E todavia, quando nós é contra os princípios bíblicos, nós estamos contra a própria palavra e nós estamos pecando. Agora observa, a mensagem que eu quero trazer aqui, eu vou chegar. Eu quero introduzir essa mensagem. O primeiro tópico que me chamou a atenção aqui na Bíblia Sagrada, nesse texto que nós lemos, é que o escritor, ele deixa bem claro, não deixando a nossa congregação. Quando ele fala nossa, ele não está dizendo minha, está dizendo é nossa, para nós reunirmos, para glorificar e engrandecer o nome santo do Senhor. Observe, eu peço que você carinhosamente abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25.
Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 8. Êxodo 25, versículo de número 8. Todo mundo encontraram? Êxodo 25, versículo de número 8, diz assim, ó: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Aqui, esfinge desse texto é: Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Se nós observarmos o versículo, capítulo número 25, Deus fala a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta alçada. Observa que Deus fala para Moisés, ó, fala para o filho de Israel, que todos esses de bom coração, que tragam uma oferta voluntária, uma oferta alçada, para que eu faça o meu tabernáculo. E veja que essa oferta aqui era ouro, era prata, era cobre, foi trazendo oferta de linho finíssimo, púrpura, carmesim, tinta, pele de camelo, a melhor oferta daquela época. Para quê, pastor? Para fazer um santuário, para a glória de Deus se manifestar naquele lugar. Então observa, Deus aqui, Ele está mandando Moisés mandar o povo trazer uma oferta alçada para fazer o templo onde a glória de Deus iria se manifestar. Chegou o ponto de Moisés dizer: basta, acaba, tá bom, não precisa trazer. O povo trouxe uma oferta de amor, uma oferta voluntária, para construir o tabernáculo, para construir um santuário, para que o poder de Deus se manifestasse ali. Agora observa aqui algo interessante, que eu mesmo escrevi aqui, disse, eu disse assim: meu Deus, por quê? O Senhor não tem o poder, o Senhor não é onipotente? O Senhor não tem o poder de manifestar a sua glória em todo lugar? Por que o Senhor, no capítulo 25, no versículo de número 8, o Senhor diz: farão para mim um santuário, para que eu habito no meio deles? Por que, Senhor? O Senhor não é onipotente? O Senhor não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Por que o Senhor mandou fazer um santuário para que o Senhor ficasse no meio deles? Exercitar a fé. Observa, o Espírito Santo de Deus me fez a escrever esse texto aqui. Mesmo sendo onipresente, podendo estar em todos os lugares ao mesmo momento, Deus estabeleceu um lugar onde pudesse encontrar-se de forma mais pessoal com o seu povo. Deus está dizendo: eu mandei Moisés fazer este lugar, porque eu queria manifestar minha glória diferente no meio do meu povo. Eu queria que eles tivessem uma intimidade pessoal comigo, unidos, junto. Por que o Senhor está dizendo aqui? Para fazer que estar no meio deles. Deus está dizendo: a minha glória é porção igual para todo aquele que me busca e me adora em espírito e em verdade. A mesma ml de sangue que derramou para o pregador renomado, o mesmo sangue que derramou para mim, que derramou para os obreiros aqui, também derramou o mesmo ml de sangue para os mendigos, para a prostituta. Então no reino do céu não tem ninguém melhor do que ninguém. Para Ele todos nós somos iguais. Nós somos iguais, mas porém algumas pessoas decidiram seguir outros caminhos. Mas Deus está dizendo: faça o santuário para que eu possa estar no meio deles todos os dias. Então Deus está dizendo aqui atrás desse texto: não pode dizer que eu não preciso congregar. Tem uns desigrejados que não aceitam a liderança espiritual, diz: não preciso congregar em templo feito pela mão de homem. E porque Deus mandou estabelecer um santuário para que Ele se manifestasse a sua glória no meio do seu povo. Esse negócio de não preciso congregar, eu não preciso ir à igreja, está equivocado, está quebrando um princípio que Jesus já ordenou. Agora abre em 2 Crônicas 7, 15. Segundas Crônicas 7, 15.
Eu estou sentindo uma glória imensa aqui neste lugar. Segundo nas Crônicas 7, 15 e 16, onde nós vemos que segundo as Crônicas, capítulo de número 2, versículo de número 1, Salomão determinou a construção. No capítulo 3, no versículo 1, ele começou. E no capítulo 7, no versículo 14, Salomão terminou o templo. Agora observe o versículo de número 15 do capítulo 7. Agora, depois que construiu aqui o templo, olha o que Deus diz no versículo 15. Agora, ele está dizendo presente, agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração deste lugar. Ele tinha acabado o templo. Ele está dizendo para o povo aqui, dizendo assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Versículo 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus está dizendo aqui: essa casa de oração que fizeste em o meu nome, eu escolhi esse lugar e santifiquei, para que nele o meu nome esteja atento, o meu nome esteja nela perpetuamente, e todos os dias estarei ali. Então todos os dias está dizendo que constante, todos os dias, a oração que é feita neste lugar, o meu ouvido está escutando. Ou você pode dizer para mim, o lugar que fala mais de Deus do que a igreja? No momento das maiores angústias, perezas familiares, você não vê uma pessoa que está passando por um problema familiar e ir no hospital. Ela vai vir buscar o socorro na igreja. Querendo ou não, a pessoa pode estar desviada, pode nunca ter sido crente, mas ela vai buscar socorro aonde? Na igreja. Porque o próprio Espírito impulsiona a saber, é na igreja que você vai encontrar a resposta. Ou tem outro lugar que é mais falado do que a igreja, que fala mais de Deus do que a igreja? Será que tem outro lugar que fala mais de Deus do que a igreja? Não tem. Então aqui Deus está dizendo aqui, e observa que Salomão fez o templo, e Deus aparece a Salomão e diz: eu escutei a tua oração. Esse lugar que construiu para que minha glória esteja, a oração que é feita neste lugar, eu ouvirei todos os dias. Por que Deus está dizendo aqui que a oração deste lugar, Ele vai ouvir a oração daquele lugar? Deus não ouve a oração dentro do nosso quarto. Deus não ouve a oração no monte. Deus não ouve a oração quando nós estamos andando na rua. A oração de quando tem um grupo de pessoas reunidos em um só propósito, ela tem poder. Então observa, Deus ele poderia dizer a Salomão: a oração que fizer dentro da tua casa eu ouvirei, a oração que fizer na rua eu também ouvirei. Mas ele está dizendo aqui: estarão atentos os meus olhos e aberto o meu ouvido à oração deste lugar. A presença de Deus está dentro da casa, dizendo: a oração que for feita neste lugar eu ouvirei. Você sabia que tem milagre que a gente só vai receber esse milagre se a gente for buscar o refúgio na igreja? Talvez o milagre não chegou ainda porque ainda insistimos em deixar de congregar, em deixar de buscar a igreja como uma ordenança. Então observa que Êxodo, Deus mandou fazer o santuário, e em 2 Crônicas o homem resolveu fazer o santuário. Observa algo importante aqui que eu vi. O salmista Davi, em Salmos de número 122, verso 1, olha a importância de estar na casa do Senhor. Ele vai salmodiar o Salmo 122, 1: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Olha que ele diz, ele não diz assim: alegrei porque eu decidi ir na casa do Senhor. Ele diz: alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Alguém disse: hoje tu vai, Davi, comigo na casa do Senhor. Ele se alegrou. Eu posso ver através do entusiasmo desse texto, quando Davi recebe o convite: vamos à casa do Senhor. Eu creio que o culto começava às 6 da tarde. Eu creio que esse convite já veio às 6 da manhã, no cafezinho da manhã. Quem sabe ele olhava no relógio e dizia: eu estou contando as horas, 1 minuto para chegar às 6 horas da tarde para mim na casa do Senhor. Se ele se alegrou, a alegria faz com que a gente crie um entusiasmo. A alegria de algo faz com que a gente ora para que o tempo se apressa para chegar logo na hora para a gente chegar. A gente não se alegra quando está chegando a hora do pagamento. O dia do pagamento a gente fica alegre: rapaz, falta 5 dias para me pegar o pagamento. Fica contando os dias, a hora, para que chegar o dia 5, o 5º dia útil do mês, para receber o pagamento. Se alegra, conta o dia. Será que a gente conta os minutos para chegar a hora da gente vir para a igreja? Será que quando a gente acorda, dia de terça-feira, diz: hoje é culto de ensino, ou dia que não está passando, ou dia que está demorando, da meio-dia depois do almoço eu não vou tirar o cochilo, tenho que preparar uma palavra, porque se me der uma oportunidade eu vou dar uma saudação aqui. Das 5 horas da tarde eu não já vou tomar o banho, porque daqui a pouco 7 horas eu tenho que estar na igreja para... Será que eu tenho esse entusiasmo todo? Eu creio que antes da hora de Davi chegar no templo, ele se alegrou tanto e disse: eu quero estar lá 10 minutos antes, porque quando eu dobrar o joelho eu quero me conectar com ele, porque a própria palavra diz: não te apresse em te ausentar da presença do Senhor. Será que já chegou essa alegria dentro do nosso coração, de nós chegar e dizer: hoje é terça-feira, o dia que está custando, daqui a pouco é hora do culto. Eu creio que algumas pessoas dizem: hoje tem culto, eu queria dormir mais cedo. Parece que tem pessoas que ficam tristes no dia que tem culto. Há culto todo dia. Aqui, o pior que aqui é 4 vezes por semana. Tem ministério que é todos os dias, ainda tem oração de manhã, culto meio-dia, e o povo é ali. Porque isso aqui é princípios bíblicos. A igreja primitiva, nós vamos chegar lá. Em Atos diz que todos os dias eles estavam no templo. Olha Jesus dizendo aqui: será que você fica contando os minutos para vir para a igreja buscar a minha palavra? Em Mateus 24, 20. Mateus 24, 20 diz assim: orai para que a vossa fuga não seja no dia do inverno e nem no sábado. Ou como no inverno é dificultoso. Eu duvido se na igreja primitiva tinha distância para eles se congregar. Eu duvido se na igreja primitiva a chuva atrapalhava esse povo de buscar a presença. Eu duvido. Quando o menino Jesus nasceu, os pastores estavam no pasto apacentando a estrela. Ele lembra da profecia. Eles andaram 1.600 quilômetros para adorar no lombo de camelo. Às vezes a gente mora do lado da igreja, a gente inventa desculpa para não congregar. No outro bairro. Eu falo com toda prioridade. Eu congregava daqui 4 quilômetros de distância, a minha nega. Teve uma ocasião que eu tive que vender a moto. Eu saí daqui 6 horas com a Fábio e a Heloísa aqui. Eu ia a pé. E eu era o primeiro obreiro a chegar naquela igreja, debaixo de chuva. Minha nega colocava uma sandália dentro de uma sacola, calçava uma sandália havaiana. Nós ia com roupa molhado. Chegava no banheiro, a gente trocava de roupa, para a gente cultuar sequinho. Para o verdadeiro adorador, chuva não é impedimento para congregar. Para quem prioriza estar constantemente na presença do Senhor, não é qualquer chuva que vai tirar da presença. Ou vem de pé, vem molhado, vem de bicicleta, vem com capa, mas nada pode atrapalhar a minha e a sua adoração para aquele que derramou a cruz no Calvário e morreu por mim e por você. Eu não falo do teto para cima, mas eu creio que hoje, ainda bem que choveu, eu não vou para a igreja. Olha, o pastor Fabrício, ele ama fazer a obra.
Eu não meço esforço para socorrer uma pessoa que quer mesmo buscar verdadeiramente a presença de Deus. Pastor Pedro, quem ouviu no grupo lá, viu o pastor Pedro falando: pastor, eu não vou na igreja hoje, porque está chovendo. E realmente estava chovendo pipoca, mesmo grosso. Ele disse: é perigoso até molhar. Aí eu olhei: rapaz, o pastor Pedro é esforçado. Eu corri, enfrentei a chuva ali, destravei a porta do carro, entrei e fui buscar ele. Quando a pessoa verdadeiramente quer mesmo. E tem pessoa que não quer. Aí nem o irmão faz um esforço para buscar ele, porque é só mesmo para marcar ponto. Mas eu fui lá, tá aí o pastor Pedro aí. Eita glória. Quando a gente vê o esforço da ovelha, a gente vai longe buscar. Já estava quase ligando para o missionário Giovanni: Giovanni, eu estou indo aí. Estava meio adoentada, a irmã Lidia parece que estava meio resfriada, não está? Está com frio. Está ali, fugindo do ventilador. Eu falei assim: eu vou lá. Porque tem pessoas que nem me ligaram. Eu nem sei, nem se está vivo. A Bíblia diz assim, ó: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado. Ah não, pastor, que me aprova não. Quem aprova é Deus. Será que Deus aprova o obreiro rebelde? Será que Deus aprova o crente que não dá satisfação? Não é o pastor, é Deus que aprova. Mas será que Deus aprova uma situação dessa? Aí que é benção. Aí Deus não incomodou. Vamos lá. Então Davi, ele se alegra pelo convite: nós vamos na casa do Senhor. Será que algum dia a gente se alegou quando alguém nos evangelizou dizendo: vamos na igreja hoje? Na virada do ano tem no sábado para o domingo tem um culto, o culto da virada. Será que a gente já está alegre esperando esse dia chegar para a gente passar a virada na presença? E a virada daqui é diferente de algum lugar. Na hora que dá 5 para meia-noite, a gente dobra o joelho, a gente atravessa o ano orando. A gente já começa o ano é de joelho, não é com o pé direito não. O crente não começa o ano com o pé direito não. O crente tem que começar o ano é de joelho, na presença de Deus. Vamos lá. Pessoas como o templo. Não precisa congregar no templo, eu congrego em casa, eu oro em casa, está equivocado. Abre Lucas capítulo 2. Lucas capítulo número 2 vai contar a menção da história que quando Jesus nasce. O versículo de número 21 e 22. Olha Lucas capítulo 2. Versículo 21 e 22 diz assim, ó: a esfinge, a circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8º dias foram cumpridos para circuncidar, o menino lhe foi dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Versículo 22. E cumprindo-se o dia da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Mas aqui não está dizendo que é no templo. Mas aonde apresentou Jesus? Agora vamos o versículo de número 25 adiante, rapidinho aqui. Em Jerusalém, um homem cujo nome era Simão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para que ele procederem segundo o uso da lei. Versículo 28. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus. Observa, versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus. Então Jesus estava no templo. A visão do Espírito,
A visão do Espírito era para Simão: Simão, você não vai morrer enquanto você não vê o menino Jesus. Olha que o Espírito revela para um homem temente a Deus. E o Espírito leva aonde? Leva Simão para o templo. O Espírito leva Simão para o templo porque Jesus estava no templo. Então quando o Espírito te traz aqui, significa que a presença de Cristo está no templo. Vocês observou? Não tem nada a ver templo. Levou Jesus para ser apresentado no templo. Agora, Mateus 4:23. Vamos lá, Mateus 4:23. Mateus 4:23. Olha, era comum Jesus estar nos templos. Era comum. Se não tem nada a ver, por que que Jesus está no templo? Observa, Mateus 4:23. Diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando aonde? Sinagoga, templo. Por que é que Jesus não correu de casa em casa e ensinou dentro das casas? Jesus usa de estratégia. Templo, sinagoga, lugar estratégico. Por quê? Porque tem aglomeração de pessoas. Aí Jesus, opa, está congregando, está junto, pois a palavra vai ser de quê? De ensino. Jesus estava ensinando. A palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu não aprender da palavra, eu vou perecer. Mas se não conhecer a verdade, se não vir para a igreja para congregar, para estudar a palavra, como é que vai aprender? Pergunta para alguém que não veio hoje: o que é que o pastor pregou? Tu sabe. E ele? Não sei. Irmão, tem que congregar. Não tem nada. Não tem, porque se tu estivesse lá, tu ia ver. A palavra falou que tem que congregar. Como é que a pessoa vai ser liberta pela palavra se não gosta de congregar? Não gosta de vir para o culto de ensino? Tem pessoa que eu só vejo na Santa Ceia. É uma vergonha. Aí depois tem que cobrar de Jesus. Aí perece por quê? Porque não conhece a palavra. Não vem. Está perigoso. Então veja, Jesus foi apresentado no templo e Jesus ensinava no templo. Agora abre a sua Bíblia em Lucas 19. Para tu ver um negócio. E Jesus tem ciúme do templo, da casa do Senhor, sabia? Você sabia que Jesus tem ciúme do templo, da casa onde fala a palavra dele? Vamos lá, Lucas 19, versículo 48. Lucas 19, versículo 48. Quem gosta de Bíblia? Lucas 19, versículo eu falei? 45 ao 48. Diz assim, ó. E entrando no... Quem entrou no templo? Jesus. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Jesus vai expulsar quem está orando? Jesus vai expulsar quem está fazendo a casa dele de covil, de comércio. E o versículo 46, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de... Mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias, presta atenção, e todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matar.
Jesus, agora abre a sua Bíblia lá em Marcos 11. Marcos 11, 15. Marcos 11, 15. Vamos lá rapidinho para você ver um negócio. Marcos 11, 15. Presta atenção, que Jesus tem esse templo não tem nada a ver. Igreja, casa feita de tijolo. Vamos lá, versículo 15 de Marcos, do capítulo 11. Diz assim, ó: e vieram de Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas, todos os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso do templo. Jesus aqui, ó, ele vai agir com violência. Ele vai derrubar as mesas dos cambistas. Me fugiu da memória qual é o outro livro sinótico que fala que Jesus, quando ele vai entrar derrubando tudo. Ele vai ter um azorrá, que é um chicote com 4 pontas, chicotezão, para espancar, amarrado em uma ponta de uma vara. Então Jesus não chegou com licença, Jesus chegou, foi chegando o rei. Me fugiu da memória onde é que está, que Jesus, ele com um chicote, ele bateu naquele povo que estava usando da casa do Senhor como covil, vendendo coisa. Será que Jesus não tinha ciúme da casa do Senhor, onde era casa de oração? Por que eu não gosto de congregar? Seria à toa? Jesus não tinha o que fazer para brigar por causa de um templo aonde era pregada a palavra. Jesus vai brigar pelo princípio da Escritura. Este lugar será chamado casa de oração. E atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então vamos lá. A igreja primitiva, para nós chegar na conclusão da mensagem. A igreja primitiva congregava no templo. Ah não, pastor, é muito chato congregar no templo. Abre Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo 42. Atos dos Apóstolos 2:42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora observa algo aqui. Os apóstolos, eles perseveravam na doutrina. A palavra doutrina significa ensinamento. E aonde que os apóstolos estavam ensinando? Versículo 46. E perseverando, unânime, todos os dias no templo. Todos os dias estava no templo, para aprender da doutrina que os apóstolos traziam, da doutrina de Cristo. Hoje em dia a pessoa não precisa congregar. Para que aprender? A igreja é lugar de aprender mesmo. Os apóstolos ensinavam ele que era todos os dias. Esse povo tinha sede. Esse povo tinha sede de ouvir a palavra. Não é à toa que o Eutico, é um certo sermão que o apóstolo Paulo, ele atravessa a noite, amanhece o dia. Eutico cai do lado de fora, porque ele estava preso em algo terreno, algo do lado de fora. Parou o culto, foi buscar Eutico, trouxe de volta e continuou. Você não vai ver hora nenhuma. O maior sermão, amanheceu o dia, creio que foi às 6 da tarde, foi meia-noite, virou até às 6 da manhã. Você não vai ver hora nenhuma um crente deste lugar dizendo: o culto demorado. Por que não dizia? Porque tinha prazer. Eles tinham prazer de escutar a palavra de ensinamento. Às vezes hoje, 2 horas de culto, passou alguns minutos,
Oh, culto chato, pastor, não termina. Não tem ódio, tem que ter ódio e decência. Será que no inferno vai ter ódio e decência? Eu já vi pessoas saindo antes das bênçãos apostólicas. Oh, culto chato. A verdade, às vezes faz com que a gente ache o culto chato mesmo. A verdade dói. Mas como o pastor Maciel fala, vai doer, mas vai. Dói, mas sara. Agora imagina, o salmista está alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele ficou alegre só pelo convite. Imagina quando ele sentou lá e começou a se alimentar dos oráculos sagrados. Imagina se ele teve pressa de levantar e dizer, eu vou embora. Se ele só se alegrou porque foi convidado, imagina ele se alimentando da palavra. Essa pressa que a gente muitas das vezes tem de querer ir embora mais cedo, sabe o que isso significa? Que a gente está morrendo espiritual. Vamos lá. E olha que esse povo estava perseguido e todos os dias estava congregando. Tu está querendo parar por quê? Você já pegou uma chicotada? Ah, meu, vixe, é revelação. Eu gosto da palavra rima. Abra Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Obrigado, Espírito Santo. Quem é pregador já sabe. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Não é só pregador não, crente tem que saber disso aqui. Presta atenção, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos a hora da hora de quê? Da oração, né? Ele estava subindo para onde? Para quê? Para orar. Por que eles não oraram em casa? Nona hora, 3 da tarde, sol quente. Por que eles decidiram enfrentar o sol quente para orar 3 horas da tarde no templo? Por que ele não orou em casa? A igreja primitiva era ensinada a orar no templo. Ah, não, vou orar em casa mesmo, não tem nada a ver. A campanha é onde? No templo. Não, vou orar em casa. A hora nona, então, eles tinham um compromisso. De 3 da tarde, ele está onde? Dentro do templo. E como? Assim, ó. Às vezes o Senhor te convida para vir para o templo e tu não vem. Olha, era um camarada aqui que até a sombra dele curava. Para que ele ia no templo orar? Olha a autoridade desse homem. Eu não tenho prato, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho não consegui lutando aqui na terra. Foi de joelho. O que eu tenho não é daqui, o que eu tenho é lá de cima. Levanta e anda. Olha o sinal de maravilha que ele tinha. Levanta e anda. Eu já tenho um sinal, eu não preciso ir para o templo orar. Eu já tenho um sinal, eu não preciso ir para o templo congregar, pastor Maciel. Mas Pedro e João estavam para onde? Para o templo, orando. Às vezes o convite chega cedo a mensagem lá, ó, no ciclo de oração. Hoje temos oração das irmãs, às 8 horas. Não vou não. Solzinho estava frio, 8 da manhã, aqui que era 3 da tarde, subia para o templo para orar. E eles tinham costume. Lá vai para o ciclo de oração. No dia da oração, que se vir todas as irmãs, Jesus volta. Eu não concordo dizer que a coluna da igreja é o ciclo de oração, porque se a coluna da igreja for o ciclo de oração, já estava quebrado. Quem é a coluna da igreja? Quem é a pedra angular? Jesus disse, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não diz sobre essa, ele diz sobre esta. Jesus está dizendo, é sobre mim que eu edifico a minha igreja. É sobre eu que edifico a minha igreja. Você acha que Jesus vai edificar a igreja dele em pessoas falhas? Não vai, rapaz. Primeira paetada, do diabo passa rasteira. Quem é a coluna da igreja? A pedra angular, a pedra fundamental, Jesus.
e a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Porque a porta do inferno não prevalecerá. Quem desceu lá no inferno e tomou a chave? Diz qual é o homem que desce lá no inferno e pega e diz: eu vou sair daqui, não vai acontecer nada comigo. Quando Jesus diz: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, está dizendo: nada vai vencer a igreja que está fundada em mim. Você pegou a visão? Ah, se eu fosse a coluna da igreja, tadinha dela, já tinha tempo que tinha quebrado. Tu aguentava ser a coluna da igreja? Você aguentava, pastor? Você aguentava? Você aguentava? Porque nós somos falhos. Jesus disse: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que nós vemos aí, Pedro e João ia subir na hora da oração nona para orar. Acha que alguém convidando eles aqui? Acha alguém convidando Pedro e João para subir para orar? Eu quero ver qual teólogo que me prova isso. Por quê, pastor? Eles tinham costume. Quem é servo tem que ter costume. Já observa aqui. Observa aqui. Jesus não escolheu 12. Hã? Foi 13. Foram quantos? 12. E por que só 2 está subindo para orar? Cadê o resto? Cadê os 10? A maioria não vai orar. Mas Jesus não conta com a maioria. Jesus não conta com quantidade. Jesus conta com qualidade. Porque o sacrifício dele teve que ter qualidade. Puro, limpo e sem ruga e pecado. Jesus já conhece. Quando Jesus ia subir para orar, Pedro, Tiago, João, bora. Jesus conhece quem gosta de orar. Quando Jesus vê alguém que gosta de orar, ele diz: Pedro, Tiago, João, bora orar comigo. Jesus chama quem gosta. Jesus não é que nem nós que fica insistindo, né? Não, presbítero, a gente insiste. Jesus não mendiga a adoração. Jesus não quer uma adoração forçada, uma intimidade forçada. Escute isso aqui e guarda. Intimidade forçada é estrupo. A gente tem que sentir a necessidade de estar de joelhos dobrados. É dificultoso, pastor? É. Mas a igreja perseverar. O que é perseverar? Não desistir. Ainda fraco estava lá. Ainda se eu não consigo ficar uma hora de joelho, eu fico 30 minutos. Ainda quando eu não consigo ficar 30 minutos, mas eu fico 15. Mas eu vou perseverar nas orações. Que a sede. E na porta do templo, uma pessoa que tinha um desejo de entrar e não podia. O paralítico, todos os dias era põe ali. Ele era proibido de entrar no templo. Ele não perdeu a oportunidade. Quando ele levantou, ele já foi para dentro do templo. Não perdeu a oportunidade. Eles eram impedidos de ir para o templo, porque era qualquer pessoa que era portadora de deficiência física, visual, aleijada, não poderia entrar dentro do templo. Era barrado na porta. E hoje em dia nada nos barra de ir para o templo. E por que a gente não veio? Esse menino tinha tanto desejo que quando ele levanta, ele começa a andar e entra pulando, salteando dentro do templo. No pensamento dele: se do lado de fora eu recebi, imagina dentro do templo. Se do lado de fora eu recebi minha cura, o milagre, eu não poderia entrar, mas a oportunidade veio. Eu não vou perder o tempo, eu vou entrar. Eu vou louvar e glorificar a Deus dentro do templo. Obrigado, Espírito Santo. Maravilha. Escute isso aqui. Quando ele levantou e andou, ele entrou pulando e salteando, entrou para dentro do templo. Lá dentro do templo ele louvou a Deus.
Ele não foi curado fora? Por que ele não louvou a Deus por lá de fora? Por que ele louvou dentro? Jesus está dizendo: eu não tenho compromisso com quem é preso fora no mundo singular. Eu tenho compromisso com quem me adora dentro. Ramando replay, ramandei te canto lá prastervia. Ele poderia muito bem glorificar fora. Por que que ele foi glorificar dentro? Porque os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Espírito e verdade. E aonde que o Senhor falou em Êxodo? Dentro desse santuário eu manifestarei a minha glória com eles. O aleijado sabia, o ex-aleijado sabia. A glória que está lá em Êxodo não está aqui fora, está lá dentro, dentro do santuário. Está lá dentro. Ele entra adorando. Casa de Deus para adorar. Se eu não tenho ânimo para adorar a Deus, eu vou ter ânimo de quê? O que está te impedindo de adorar? O que é que você já orou dizendo: Pai, tira todo o impedimento? Tem pessoa que está na prova, na luta, congrega, e depois quando abre a porta, aí esquece, aí Deus vai lá e vai buscar de novo. Vamos lá que eu quero terminar. Para que congregar no templo? Para que congregar no templo? Hebreus 10. Para que congregar no templo? Primeiro, 10:19. Olha o escritor exortando a perseverar na fé. A palavra exortar não é bater, é abrir os olhos, alertar, corrigir quando está no erro. Então o escritor está dizendo: estou corrigindo vocês. Olha, vocês vão cair. Para que congregar no templo? Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar. Para entrar aqui tem que ter ousadia. O que é ousadia? Força de vontade. O que é força de vontade? Ninguém me impede entrar no templo. O problema não vai me impedir, eu sou ousado. Ninguém vai me parar. A minha hora essa não vai me parar. O ramando. Jesus está dizendo: para entrar aqui não tem que ser covarde. Para entrar aqui tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. Que ousadia é essa? Dizer: Satanás, tu não me pede, eu vou entrar. Eu vou entrar no templo, no santuário. Ninguém vai arrancar essa presença de mim. Para que entrar no templo? Para que congregar no templo? No templo tem ensinamento. Isaías 5:13. O povo é cativo por falta de entendimento. Isaías está dizendo, capítulo 5, versículo 13. O povo é cativo por falta de entendimento. Cativo, o que é cativo? Preso. O que é preso? Amarrado. O que está amarrado não pode se movimentar. A Isaías está dizendo, o profeta messiânico Isaías está dizendo: o povo está preso porque não tem entendimento. Como vai ter entendimento se não vem para o culto? Vai ficar preso no pecado. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. 33. Se verdadeiramente vós é liberto, se verdadeiramente o Filho de Deus liberta, vós estareis livre. Então, se eu conheço a palavra, eu não vou ficar cativo no pecado. Porque Salmos de número 119, olha o que é o entendimento. 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pegar contra ti. Como é que a palavra vai ser guardada aqui se eu não vir para a igreja por ensino? Como é que eu guardo a palavra aqui? Se eu não congrego, aí vai ficar preso no pecado, vai ser escravo do pecado, porque não
gosta de congregar, de aprender. O próprio Isaías diz: o povo está cativo por falta de entendimento. Como é que eu vou entender a escritura sagrada se eu não venho para o culto de ensino, se eu não cultuo? Ah não, pastor, mas eu tenho a Bíblia sagrada. Eu sei que tu tem a Bíblia sagrada. Para que Deus levantou pastor? Ah não, Jesus não teve que fazer, não ia atrás de Pedro e dizer: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ah não, Jesus não tinha o que fazer, não, ir pelo caminho de Damasco, ir atrás de Paulo, para Paulo ser o maior abridor de igreja, ensinador da igreja. Para quê? Quem nunca sentou para aprender, nunca vai poder se levantar para ensinar. Quem nunca foi para a escola aqui, pode ser professor, pode se formar engenheiro. Primeiro a gente tem que aprender, para depois a gente ensinar. Agora vamos lá, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias está dizendo, Deus está dizendo a Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quem não conhece aqui, quem não se alimenta aqui, é destruído. O crente que não gosta de congregar, ele é vencido e destruído. Se não tem nada a ver, pastor, porque os Hebreus está dizendo: não deixa como é de costume de muitos. Tem muita gente desviando, não congregando. Ele está alertando: olha, não desista, congrega, não abandona a congregação por nada. Não faça como esse povo aí que está abandonando. Ele está corrigindo por quê? Porque corre o risco lá, o perigo. Quando a gente não congrega, é um perigo. O que é congregar? Congregar significa se ajuntar, reunir, engrenar, aproximar. Então se está junto, tem uma força maior. Quem já brincou de cabo de guerra? Cabo de guerra. Pega uma corda, aí fica 10 de um lado e 10 do outro. Puxa. Coloca 15 lá e deixa 5 aqui. Vai assim. Agora bota igual. Fica isso aqui, ó. Assim a igreja. Quanto mais o cordão é dobrado, mais resistente fica. Porque quando Pedro foi preso, a igreja todinha orou. A providência chegou lá e tirou Pedro. Quando a igreja fazia a contínua oração orando, a casa se encheu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos anunciaram a palavra com ousadia. Para anunciar a palavra tem que ser ousado. Pastor frouxo não prega a verdade. Ousadia. E por que, pastor? Congregar um grupo de animais silvestres, tá juntos, congregando. Olha o predador. Olha o predadorzão. Quando a mais fraca se distancia, o predador diz: está longe, eu vou pegar ela. Aí ele vai lá na que está só. Eu duvido se ele vai no rebanho, um leão vai no rebanho de búfalo, ele sai afurado. Mas quando afasta um, longe dos outros, assim é o diabo. Ele coloca a frieza. Perde o culto terça, vem quinta, sexta e domingo. Perdi terça, eu vou perder quinta. É culto de varão, de senhora. Ai, como é chato. Aí perde 2 cultos, ensino e de senhor e de senhora. Ah não, já não vim no 2. A libertação, eu já estou liberto, não preciso. Aí falta o culto de libertação. O diabo está se afastando. Aí apesar que não vira só crente domingueiro, só domingo no culto. Aí o diabo: se eu tirei 3 cultos, um é fácil. Aí pensar que não, ó. Eu vou congregar pelas redes sociais. Aí tem um pregador que traz umas lives fortes, bota uma bacia de azeite e revela tudo, mas não revela a palavra, que é o principal. Revela tudo, mas não revela a palavra. Ah não, eu tô bem. Aí na hora da adversidade da vida, fica para trás. Não passou nem fome nem luta, fica para trás. Aí o crente que todo dia está congregando, parente morre, filho morre, mãe morre, o problema está em casa, está desempregado, e todavia indo para a igreja.
Aí o crente desigrejado olha e diz: como é que acha tanta força? É porque congrega, é porque busca, é porque tem comunhão. Aí o diabo tentou olhar para ter continência e dizer: eu arranquei emprego, arranquei trabalho, mas ele e ela continuam indo para a igreja. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. O Espírito Santo de Deus está, meu Deus, é filosofia? É, lá vai. Inspira, Espírito Santo. Observa algo. Às vezes a gente vem como um culto como esse. Escute isso aqui. No próximo, quem sabe o que eu preguei no culto de ensino passado? O texto que eu li. Quem sabe? O texto, Zaqueu, Lucas capítulo número 19. Aí você viu que teve pessoas que não lembrou. Escute isso daqui. Está descendo do céu. Eu vou falar o que eu estou vendo. Às vezes no culto passado você esqueceu hoje. Rapaz, eu não lembrei, eu estou perdendo meu tempo. Eu não lembro do que o pastor pregou no passado. E no próximo culto de ensino que vem vai ter pessoa que não vai lembrar onde eu li. Vai dizer: eu estou perdendo meu tempo indo para a igreja porque eu não lembro o que o pastor pregou, eu perdi meu tempo. 10 anos de igreja, mais de 3.000 sermões. Eu não lembro de nenhum, então eu perdi meu tempo. Escute, eu tenho 10 anos e estou morando com a minha esposa. Eu creio que tem mais de 32 mil refeições, cardápio, que ela fez para nós, a nossa família comer. Tem cardápio que eu nem me lembro mais. Mas será que eu perdi meu tempo? Não perdi, porque através desse alimento me sustentou. Está descendo. Através desse alimento, mais de 32 alimentos, mesmo que eu não lembro o cardápio, mas eu dependi dele para mim estar de pé. Assim a palavra. Ainda que eu não lembro do que foi pregado no culto passado, mas eu estava aqui, me alimentei. Então todos os dias, quando eu me alimento da palavra, eu não vou morrer. E mesmo que eu esqueci, eu não sei o que ele pregou, mas eu estava lá. A minha alma me alimentou e me sustentou de pé. Tem mais de 10 anos que tu come a comida da tua esposa. Tu lembra qual foi a primeira comida que ela fez? 1 ano de alimento, tu sabe, assim ó, terça foi tal, segunda foi tal, quarta foi tal. Você não lembra, mas você dependeu dele para tu estar de pé hoje aqui. Porque se não tivesse se alimentado, tu teria morrido. Assim a palavra, todos os dias nós temos que se alimentar da palavra, porque essa palavra que nos sustenta. Olha que Espírito Santo de Deus maravilhoso. Você não perdeu tempo em se alimentar do alimento da sua mãe. Também tu não vai perder o tempo, ainda que tu não lembra da mensagem que foi pregada hoje, daqui 5 meses, mas você hoje está saindo daqui alimentado. Então você vai sair daqui com os nutrientes, as proteínas, o alimento que você precisa. Amém? Acabou. Se coloca sobre os vossos pés. Eu tinha mais 2 horas de mensagem. Está chovendo, tá? Eu tinha mais 2 horas de mensagem. Quem quer ficar comigo mais 2 horas? Ah, tu tem que trabalhar agora, não dá tempo não, né? É. Só amanhã? Ah, tá vendo, igreja? Então quando você vê uma pessoa dizendo não precisa congregar, não precisa ir para a igreja, não precisa ir para a oração, não precisa ir para o ciclo de oração, não precisa ir para a campanha. No templo para quê? Ora em casa. E Pedro e João subiam para o templo. Desde Êxodo até Apocalipse, a adoração de Deus é dentro de algo. Pega a visão. Não deixa de congregar, como de costume de muito desigrejado que tem por aí. Amém? Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero apresentar os seus filhos